Olá, boa tarde. Vamos iniciar o nosso estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos retomar então nossos estudos, pessoal? Nós estamos aqui, no capítulo 4, Bendita entre todas as mulheres. A última coisa que a gente leu foi aqui, né? Há um sem número de virgens a meu serviço, mas uma só é a minha pomba, minha eleita, Cântico dos Cânticos. Foi por sua imensa humildade que Deus tanto exaltou Maria, e a própria Virgem diz no seu canto, porque olhou para a humildade de sua serva. Lucas 1:48. Foi essa humildade profunda e real que tanto encantou o coração de Deus, que fez com que a elegesse a bendita entre todas as mulheres. Quanto mais reconhecemos o nosso nada, mais Deus se faz tudo em nós. Gente, que frase para a gente guardar para a nossa vida. Quanto mais reconhecemos o nosso nada, mais Deus se faz tudo em nós. São Bernardo assim se expressa: a virgindade é, certamente, uma virtude louvável, mas a humildade é mais necessária. Aquela é objeto de conselho, esta de preceito. Podes salvar-te sem a virgindade, não sem a humildade. Então, gente, qualquer pessoa, pode salvar-se sem a virgindade, embora ela seja um bom conselho, Quem é virgem pode e deve guardar a sua virgindade até o momento, do casamento, se for esse a sua vocação, mas algumas pessoas, vão consagrar essa virgindade a Deus e Deus fica muito feliz com isso. Mas não é isso que salva uma pessoa. O que não tem como se salvar sem é a humildade. Eu diria, se perderes a virgindade, a humildade que deplora esta perda pode agradar a Deus. Mas se perderes a humildade, ouso dizer que nem a virgindade de Maria teria agradado ao Senhor. Então, o quão a humildade é importante. Também Santo Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja, o grande mestre de Santo Tomás de Aquino, comentando a palavra de Maria, diz: ela não disse, olhou para a castidade de sua serva, porque, como lembrou Santo Agostinho, a humildade da Virgem agradou mais a Deus que a castidade. Às vezes, com humildade, mesmo aquele que não foi casto até então, pode agradar, como aconteceu com aquela mulher que era pecadora pública na cidade. Gente, então uma pecadora, um pecador que não viveu a sua castidade, pode passar a viver essa castidade daí em diante, sem ser virgem, e assim agradar a Deus. Então, essa pecadora pública, agradou a Deus. Está lá em Lucas 7:37 seguintes. Mas nunca a castidade poderá agradar sem a humildade. Por isso as virgens insensatas, enfatuadas pelo vazio de sua soberba, desagradaram. Há uma frase célebre que aparece pelo menos 3 vezes na Bíblia. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. É bom que a gente guarde essa frase, gente. Ela aparece, 3 citações. Primeira carta de São Pedro,
Carta de São Tiago e Provérbios. Guarda essa frase. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Enquanto nosso coração não for totalmente despojado de nós mesmos, de nossa soberba e orgulho, vaidade e vanglória, autossuficiência e arrogância, prepotência e presunção, amor próprio e reputação, desejo de aparecer e de ser elogiado, etc., Deus não terá espaço em nossa alma para fazer sua obra, isto é, tornar-nos a imagem e semelhança de seu Filho e gerá-lo em nós como pôde fazer em Maria. Vamos ler de novo a lista do que a gente deve evitar a todo custo, então? Olha aqui. Nós precisamos nos despojar de nós mesmos, nos despojar da soberba e do orgulho, então de nós mesmos, da vaidade e da vanglória, da autossuficiência e arrogância, prepotência e presunção, amor próprio. Aqui, gente, não quer dizer que você não deve se amar, mas o amor próprio exagerado, aquela pessoa que só enxerga o próprio umbigo. E reputação, que não quer dizer que a gente deve ter uma vida ruim, mal falada, né? Mas que há aquelas pessoas que se preocupam só com o que os outros vão pensar e não com o que realmente vai no coração. Desejo de aparecer e ser elogiado e etc. Então, nós precisamos abrir espaço para Deus no nosso coração. E se nosso coração estiver cheio de lixo, não terá espaço para Deus. Tornar-nos a imagem e semelhança de seu Filho e gerá-lo em nós mesmos, como pôde fazer em Maria. Então, só assim, né? Abrindo esse espaço no coração, ele vai poder fazer isso. Diz Santo Antônio que o perfume da humildade de Maria subiu ao céu e atraiu o Verbo do seio eterno do Pai ao seu seio virginal. De modo que o Senhor, atraído pela fragrância dessa humilde virgenzinha, a escolheu para sua mãe. Entretanto, para maior glória e merecimento desta mãe, não se quis fazer seu filho sem o seu consentimento. Então, olhe para vocês verem que frase bonita de Santo Antônio. O perfume da humildade de Maria. O cheiro, né, da humildade, o perfume, agrada a Deus. Subiu ao céu e atraiu o Verbo do seio eterno do Pai ao seu seio virginal. Maria é ainda bendita entre todas as mulheres, porque as outras herdaram o pecado original, e ela foi sempre isenta de toda a mácula. A humildade de Maria é tal que ela se perturbou quando o anjo Gabriel a louvou com a saudação: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Lucas 1, 28. Sobre isso disse São Bernardo de Sena: houvesse um anjo declarado que ela era a maior pecadora do mundo, e não teria a Virgem se admirado tanto, mas, ouvindo aqueles louvores tão sublimes, toda se perturbou. E isso porque, sendo tão cheia de humildade, aborrecia todo elogio e desejava que apenas seu Criador, fonte e origem de todo bem, fosse louvado e bendito. Assim também diz Maria a Santa Brígida, falando do tempo em que foi eleita a mãe de Deus. E a resposta de Maria ao anjo Gabriel foi a mais bela, a mais humilde e prudente que poderia dar. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Gente, eu quero alertar aqui para uma coisa. Às vezes as pessoas são convidadas a trabalhar para o reino de Deus, na paróquia onde vivem, em um cargo, em um ministério, em qualquer uma atividade
E essas pessoas, por falsa humildade, elas até acham que estão sendo humildes, elas recusam. Então é necessário examinar o motivo ao qual se recusam o convite de trabalhar para o reino de Deus. Porque muitas vezes a pessoa tem medo de fazer feio, medo do que vai vir de responsabilidade com aquele cargo, ou até mesmo medo de ser mal vista e mal falada por estar trabalhando na igreja, porque as perseguições vêm mesmo, né? Às vezes a gente erra, porque é normal, todo ser humano erra. E muitas vezes, quando é uma pessoa que está ali trabalhando na igreja que erra, aquilo se torna uma proporção maior. Então as pessoas têm medo de aceitar cargos. Isso não é humildade. Humildade é aceitar de acordo com a vontade de Deus. Dizer, olha, Deus, faz em mim, porque eu não dou conta. Eu não tenho capacidade, mas o Senhor tem. Faz em mim. Isso é imitar a humildade de Maria. E a resposta de Maria ao anjo Gabriel foi a mais bela, mais humilde e prudente que poderia dar. Então, bela, humilde, prudente. É o que a gente deve procurar responder para Deus de maneira bela, de maneira humilde e de maneira prudente. Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor é capaz em mim. Eu me ponho à sua disposição. Poderosa, ó eficaz, augustíssima palavra, exclama São Tomás de Vilanova, com um fiat, né? Fiat significa faça-se, né? Criou Deus a luz, o céu, a terra. Mas com esse fiat de Maria, um Deus se tornou homem como nós. É a mesma palavra que Deus usou para criar um mundo, Maria usou para aceitar ser mãe do Filho de Deus. Diz São Bernardo que, quanto mais Maria se viu exaltada, tanto mais se humilhou. Ah, Senhora, por essa tão bela humildade, vós vos fizestes digna de ser olhada por Deus com amor singular. Digna de enamorar nosso Rei com vossa beleza, digna de atrair com a suave fragrância de vossa humildade o eterno Filho, de seu repouso no seio de Deus, a vosso puríssimo ventre. Então, olha para vocês verem o segundo santo concordando com o mesmo que Santo Antônio já havia dito. A humildade é uma suave fragrância que retirou Jesus do seu repouso no seio de Deus para o ventre de Maria. A humildade de Maria agradou muito a Deus. Essa inocente virgem tornou-se cara a Deus por sua pureza, mas por sua humildade fez-se digna, tanto quanto possível a uma criatura, de ser mãe do seu Criador. Então, a humildade e a pureza aqui tem pesos diferentes. A pureza fez com que Deus a amasse, né? Se tornasse cara a Deus, que Deus gostasse dela. Mas a humildade tornou-a digna tanto quanto possível a uma criatura. Ou seja, né? Mesmo Nossa Senhora foi dignificada por Deus, pois uma criatura não é digna de seu Criador ser seu filho. Porém, tanto quanto possível a uma criatura, ela se tornou digna pela humildade. A própria Virgem assim o disse a Santa Brígida: como mereci eu a graça insigne de me tornar mãe de meu Senhor, senão porque conheci meu nada e me humilhei? A humildade de Maria foi a sua disposição mais perfeita para ser a mãe de Deus. Foi como uma escada pela qual o Senhor desceu à terra para se fazer homem em seu seio, afirmam os santos. Então, a humildade de Maria foi escada pela qual o Senhor desceu à terra para se fazer homem em seu seio.
Enfim, diz Santo Afonso, não pôde Maria humilhar-se mais do que se humilhou. Tendo-a feita sua mãe, Deus não pôde exaltá-la mais do que a exaltou. Não existe como exaltar mais uma pessoa, né? Então, Maria humilhou-se ao máximo, Deus exaltou-a ao máximo. Então, podemos imaginar que a humilhação e a exaltação são proporcionais. Se aqui na Terra nós passamos as dificuldades e humilhações com humildade, buscando seguir o exemplo de Maria, na mesma medida em que formos humildes, Deus nos exaltará um dia. Isso é para pensar muito, né? Porque a gente não tem exercitado a humildade na nossa vida. E aí, como é que Deus vai nos exaltar um dia no céu? Né? Se a gente chegar lá, precisamos almejar chegar ao céu. E isso só é possível através da humildade para reconhecer os nossos defeitos, combatê-los e buscar a santidade nessa vida. Somos chamados a ser santos, né? Sede santos como meu Pai é santo. Essa é a frase de Jesus para nós. Enfim, diz Santo Afonso. Essa parte eu já li, né? Então ela foi exaltada na medida em que se humilhou. Assim Deus a colocou em uma altura superior aos anjos e santos, dizem Santo Efrém e Santo André de Creta. Só Deus é superior a Maria. Todos os demais seres vivos lhe são inferiores. É tão grande, em suma, a grandeza da Virgem, conclui São Bernardo, que só Deus pode e sabe compreendê-la. É muito importante a gente saber disso. Só Deus pode compreender a grandeza da Virgem Maria. Nós podemos crer e podemos buscar seguir o exemplo dela de humildade. Sendo Maria Mãe de Deus, excede com isso a toda grandeza e dignidade que se possa exprimir ou imaginar depois de Deus. Nenhum de seus outros títulos, Rainha do Céu, Soberana dos Anjos, Rainha dos Apóstolos, é mais honroso que o de Mãe de Deus. Então, esse é o título mais honroso da Virgem Maria. Nós vamos encerrar por aqui. Convido você a pensar muito sobre o tamanho que precisa ser a nossa humildade, né? A proporção entre a humildade aqui na terra e a exaltação no céu. E o quão nós estamos necessitados de exercitar a nossa humildade, né? Todos os dias. Aceitar com paciência os sofrimentos, as cruzes no nosso dia a dia, né? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.